Bem-vindos à última aula desse módulo obrigatório, né, do trabalhista raiz. Então, esse primeiro módulo ele é obrigatório, vocês chegaram aqui na última aula, e essa é uma aula que eu vou expor o nivelamento de vocês, para que vocês façam esse autogerenciamento, que vocês entendam aonde estão. A gente sabe que alguns de vocês têm uma experiência profissional, outros zero, né, não tem problema. Que experiência no estágio não tem problema. Vocês vão conseguir materializar e ter conforto na advocacia do trabalho. Mas aqueles que têm experiência se perguntam, né, se essa experiência vai ser útil. Óbvio que ela vai ser útil. Primeiro porque ela vai dar a visão para vocês de como aquilo que a gente está entregando vai diferenciar realmente, vai causar impacto. Vocês vão enxergar imediatamente o impacto disso na atuação de vocês e vão enxergar, né, com mais, sem precisar da fé, né? Porque assim, se você sabe, se você já tem essa experiência, aquilo que a gente vai contar para vocês e a modificação que a gente vai fazer na atuação de vocês, vocês já vão saber de imediato o resultado daquilo. Vocês vão perceber como aquilo vai trazer mais segurança, tranquilidade e vai majorar o resultado de vocês. Coisa que os alunos que não têm experiência vão precisar primeiro acreditar para viver a experiência e colherem os seus frutos próprios e perceberem que realmente é verdade. Vocês já vão, então eles precisam de um pouco mais de fé, né? Tem que trabalhar um pouco mais essa confiança no que a gente está entregando a eles, mas vocês não vão precisar de fé e nem dessa confiança, dar confiança para a gente, que vocês vão já ver imediatamente a diferença nisso, né, disso na atuação profissional de vocês. Mas isso faz com que vocês já cheguem no curso com um nível acima, né? Já estejam no nível acima? Não. Por quê? Lembra que eu falei para vocês que naquela história da terceira aula sobre o salto, porque vocês ainda estão saltando, né, com os dois pés. Estão saltando de uma forma que não permite com que dessa forma eu consiga fazer vocês chegarem aos maiores saltos que vocês. Então eu preciso modificar essa forma de salto de vocês, a forma de atuação, né? E tudo isso, obviamente, justificável para que vocês alcem voos mais altos, para que vocês possam, né, alcançar recordes aí pessoais na advocacia de vocês. Então, para que isso aconteça, a gente precisa ter uma determinada modificação na forma de atuação. Então não vou poder trazer nada? Várias coisas vocês vão perceber que vai facilitar até a absorção do conteúdo. A absorção do conteúdo para vocês vai ser muito mais fácil, porque você já tem um repertório. Isso vai fazer com que vocês se adaptem mais rápido à metodologia, se adaptem mais rápido à nossa forma de trabalho. Isso vai permitir que vocês façam saltos mais tranquilos, né? Consigam ali, por ter ali esse conhecimento, essa experiência, chegarem mais longe mais rápido, né? Então vão conseguir aí ter um destaque bem mais célere. Porém, o nível 1 do que a gente exige de vocês, se vocês vão pensar, então esse é o curso que a diferença dele é o cálculo trabalhista. Não, não é. Porque o maior nível, que é o terceiro nível que a gente vai apresentar ainda nessa aula, ele não exige que vocês façam cálculo. Tá? É uma habilidade que vai gerar uma intencionalidade, vai ter um motivo. Mas não é uma questão de cálculo do trabalho, você vai entender quando eu falar do terceiro nível. Mas o primeiro nível, sim, o aluno que a gente considera o faixa branca, que está no primeiro nível aí, tá? A gente pode chamar de faixa branca, o primeiro nível, o primeiro grau. Esse aluno, ele ainda não consegue fazer cálculo do trabalho. E isso faz com que todos vocês, ainda que tenham experiência, estejam nesse nível. Por quê? Porque se não sabe fazer cálculo do trabalho, tu não consegue materializar a demanda de forma clara. Tu não tem noção da integralidade do resultado prático que tu vai entregar ao teu cliente. Se não tem noção desse resultado prático, de todos os requisitos, para que não haja fuga desse resultado prático, a materialização, não consegue ser claro para o cliente do quanto tu quer, pedido de quanto tu quer, eu quero é isso. Nesse montante, com esses descontos, esse valor. Se não consegue ter isso, né, tu ainda está no nível 1. Tá? Eu sei materializar, eu sei fazer o cálculo do trabalho, então aí tu não está mais no nível 1. Por quê? Porque essa materialização é importante, porque ela vai servir como guia. Subsequentemente, né, nos outros níveis vão perceber isso. Ela vai servir como guia e facilitadora de todas as fases do processo. Até para vocês entenderem quais os requisitos que tem que alimentar e qual a fase que tem que alimentar aquele requisito. Você vai entender isso. Mas primeiro você precisa aprender a materializar. Porque quando materializar, você vai entender todos os requisitos e a partir desse momento vai saber qual etapa você vai construir cada requisito daqui. Tá? Porque, por exemplo, vamos imaginar uma construção. Se você tem uma construção, tu não começa pela janela, pelo teto, né? Então, é saber, conhecer os requisitos, é conhecer todas as fases, saber qual momento para cada fase você vai utilizar aquele conhecimento. Mas você tem que conhecer o todo, tá? Então, se você não consegue materializar ainda, e o cálculo do trabalho é fundamental para isso, para materializar pontualmente o quanto quer que o teu cliente receba, o quanto quer que a empresa pague, o quanto não quer que a empresa pague, não paga além disso, tá?
Então, esse é o ponto. O nível faixa branca é aquele advogado que ainda não consegue materializar, tá? Não consegue fazer o cálculo do trabalho. O segundo nível é quem consegue fazer o cálculo do trabalho. É aquele advogado que ele consegue materializar os pedidos dele. Ele consegue um a um dos pedidos que ele está fazendo na demanda. E olha como isso facilita a reclamação. Se ele consegue ter clareza do que ele quer, fica muito fácil. Aí ele consegue preencher todos os requisitos, fica muito fácil alinhar os fatos, colocar os documentos para materializar aquilo. Então, se ele consegue fazer o cálculo do trabalho, é muito fácil em retrospectiva ele conseguir apontar cada momento que influencia para alcançar aquele resultado. É muito fácil ele colocar os fatos, né, que vão gerar, consequentemente, a aplicação de um direito específico, das normas específicas sobre aquele fato, que vão gerar aquele pedido, vão materializar aqueles valores que ele está pretendendo. Então, o segundo nível, ou faixa azul, eu tirei aí do jiu-jitsu, que eu fazia bastante, pretendo voltar um dia, eu não faço mais, mas a faixa azul é essa questão. É aquele aluno que ele já consegue fazer o cálculo do trabalho. Mas ele consegue fazer o cálculo, mas ele ainda tem que ir para o sistema do PJ Cálculo, que é o sistema da Justiça do Trabalho. Não faz sentido saber fazer cálculo do trabalho à mão. É preciso saber fazer no sistema do PJ Cálculo. Não no sistema do PJ Cálculo propriamente dito, mas ele é o melhor e dificilmente ele vai ser ultrapassado. Tá? Por quê? Ele é gratuito, porque ele tem verba federal, foi criado pelo Tribunal do Trabalho, inclusive o Tribunal do Trabalho da minha região estava lá, e ele foi construído pelo Tribunal do Trabalho e é atualizado pelo Tribunal do Trabalho. Quem vocês acham que quando tem uma novidade jurídica vai falar, olha, coloca isso no sistema do PJ Cálculo, né? E já está lá dentro do Tribunal do Trabalho. Então, eles têm uma ferramenta de cálculo científico e que também permite que, caso você erre, eu consiga analisar daqui. Quando uma pessoa faz no Excel dela, na vida dela, quando ela faz num outro programa, primeiro, ele não vai ter o mesmo investimento federal. Porque se eu tenho acesso a um mecanismo, a uma calculadora científica, feita pelo próprio Tribunal do Trabalho, que é atualizado por ele, né? Muitas coisas são atualizadas. No início, quando ele foi construído, os juros não eram Selic e IPCA, coisas que vocês vão aprender mais à frente. Então ele foi incluído. Você acha que uma entidade privada vai conseguir disputar com essa ferramenta, cobrando, sendo que você tem de graça, com todas essas atualizações de investimento federal? Não vai. Então essa é a justificativa lógica de por que o PJ Cálculo não vai ser ultrapassado. Tá? Ele vai sempre ser atualizado dentro aqui desse sistema. Mas isso dificulta vocês analisarem outros cálculos? Não. Se tiverem lá as informações, vocês vão conseguir avaliar cálculo de qualquer pessoa, tá? Então, tem que fazer o cálculo no PJ Cálculo. Por quê? Porque fazer à mão não existe para o seu trabalho. Isso não ia fazer tu ganhar dinheiro com a advocacia nunca, porque tu ia demorar séculos para fazer uma, duas, três demandas, fazendo tudo à mão. Então, tu precisa do sistema, até para aplicar juros, aplicar correção. Então, não faz sentido nenhum. Então, por isso que o segundo nível é o aluno que sabe materializar, tá? Mas, de novo, não é só uma questão de fazer cálculo, é uma questão de materializar, conseguir construir com exatidão aquilo que ele está pretendendo e que ele quer materializar o cliente dele, para que ele possa olhar em retrospectiva e sustentar cada etapa do projeto para alcançar aquela justiça. Então, o nível 2, faixa azul, é aquele que faz cálculo do trabalho, tá? E aí, qual é o terceiro nível? Só que assim, esse faixa azul, que é o nível 2, ele ainda tem que, deixa eu ir lá no sistema fazer. Ele ainda precisa de confirmação, tá? Ele precisa ir fazendo o cálculo do trabalho para poder enxergar, né, o resultado daquilo. Ele não consegue antecipar o futuro. De novo, isso aqui é a materialização, gente, é o futuro que vocês querem entregar para o cliente. Ou é o futuro que vocês querem impedir que o cliente pague. Então, no máximo isso, tá? Esse é o teu futuro. O melhor cenário é esse. Pagar zero ou pouca coisa. Então, essa é a materialização do resultado de vocês, tá? Depois de toda a discussão judicial. Então, esse é o futuro. O aluno ainda precisa ir lá, está no segundo nível, ainda precisa ir lá materializar para poder enxergar e falar, então é isso aqui e tudo mais. Só que o aluno do terceiro nível, que é o faixa roxa, ele já não precisa mais do PJ. Ele vai usar o PJ Cálculo? Claro, né? Ele vai precisar fazer o cálculo da demanda. Mas ele vai precisar fazer o cálculo da demanda toda hora? Não. Por quê? Porque quando ele fizer um atendimento, ele já vai identificar quais são as demandas mais relevantes, ele já vai ter um repertório, né, de todos os requisitos de cada pedido, ele já vai saber antecipar, sem precisar fazer o cálculo, qual o futuro daquela demanda. Então, o terceiro nível, que é o faixa roxa, ele mostra como não é uma questão de cálculo. Porque não é eu sei fazer cálculo para aparecer. Eu sei fazer cálculo, então eu sou diferente. Não. Eu sei fazer o cálculo, eu sei o resultado daquela demanda, então eu sei antecipar qual é o futuro daquele processo de número. E eu consigo ver isso aqui na minha cabeça já. Isso mostra, de novo, não é só o futuro, mas cada etapa do processo judicial e o que eu vou ter que alimentar em cada etapa para alcançar esse resultado futuro. Então isso vai acontecer com vocês.
Tu acha isso uma mágica? Ou acha isso diferente? Esquece, isso vai ser natural para você. Por quê? Porque estudando o que vocês vão estudar, a gente vai bater muito, né, na construção dos pedidos, na materialização deles. Daqui a pouco vai ser automático para você. A pessoa vai falar para você, você já vai saber em perspectiva, em parâmetro, o valor de determinados pedidos. Você já vai saber aonde que vai provar. Quando a pessoa estiver falando com você, vai saber qual momento que você vai provar aquele requisito, ou vai alimentar aquele requisito no processo. Se é uma matéria de direito, porque às vezes não é uma questão de prova, é uma questão de direito. Se é uma questão de direito, não demanda prova, demanda apenas que eu fundamente na RT. Pronto, acabou. Esse requisito é só eu alimentar na RT, fazer o pedido e já está resolvido, porque é uma questão de direito. E questão de direito eu posso discutir até os TST. Então, se o juiz da minha região não quiser dar, se o TRT fugir ao parâmetro porque não domina aquilo, o TST vai me entregar, porque a matéria de direito está consolidada. Então, esse é o aluno que ele já consegue prever a integralidade do processo, em que etapa ele vai construir aquele degrau que vai fazer com que ele entenda. Então, ele não tem mais essa obrigatoriedade de ir lá no sistema confirmar. Mas, claro, ele partiu, ele veio de um lugar, ele subiu os degrauzinhos, saiu lá, não sabia fazer nada, né? Não sabia fazer o cálculo. Depois aprendeu a fazer o cálculo e agora ele já consegue manipular a máquina do tempo para olhar todas as etapas do processo judicial, saber o que ela vai contribuir para o futuro, entender antecipadamente o que ele quer para o cliente dele, para passar para ele, olha, cliente, eu quero que tu alcance isso, eu quero que tu receba isso. Esse é o nosso objetivo, essa é a habilidade, esse é o último grau que vocês vão ter de habilidade e repertório jurídico, que vai permitir que não importa o que tu vista, meu amigo, não importa onde tu esteja, a pessoa parou na tua frente, tu vai saber de trás para frente, é máquina do tempo, de frente para trás. Tu vai poder viajar em qualquer etapa judicial para esclarecer ela sobre tudo que tu vai fazer, que tu pode fazer e acontecer para entregar o melhor cenário para ela. Tu já sabe o cenário justo. Pode dar perspectivas. E se por acaso ela quiser uma prova, né? E se tu quiser tirar uma prova dos 9 aí, né? Confirmar, pô, eu sei, eu já fiz uma previsão aqui, mas eu quero confirmar normal, né? Tu não vai sair no cara que faz todo dia. Inclusive, eu faço as confirmações às vezes, né? Será mesmo que eu tô certo? Tem até uma história de uma professora minha, que ela falava o seguinte, isso é muito louco, vai acontecer com vocês também, que ela falava o seguinte, que ela tinha corrigido tantas provas de redação, quando era ensino fundamental, tá? E a gente errava de forma similar, todos os alunos, ela achava que ela estava errada, aí ela no dicionário falava, não sei não, são os alunos todos mesmo que estão errando essa palavra de forma conjunta, e isso vai acontecer para vocês, então às vezes eu vou ver advogado errando, fazendo umas loucuras assim, você, por que eu tô errado? Tu vai lá confirmar e fala, não, eu tô certo. É esse o caminho. Então, tu vai confirmar, porque tu já sabe confirmar, tu sabe fazer o cálculo. Só que além disso, tu vai ter isso tão entranhado na tua habilidade, que isso vai direcionar tudo. Isso vai fazer com que na audiência, tu já te direcione para a matéria mais relevante, em relação aos pontos mais relevantes que tragam mais resultado. E vai poder justificar isso ao teu cliente, sem precisar materializar e provar para ele, ou para provar para ti mesmo. Porque tu já sabe, porque tu já viveu essa experiência, porque tu já tem isso no repertório, isso já ficou entranhado. É esse momento, né, que vocês têm essa tranquilidade, olha só, por isso que se chama máquina. É esse momento que vocês têm a tranquilidade de viajar em cada etapa do processo social, entender a função de cada etapa e o que tu está fazendo ali e não te deixar levar por outras questões ruidosas, por outros papos furados, por outra subjetividade, por outra, enfim, falsa ciência, né? Não te deixa mais levar porque tu já sabe, já viu o que vai acontecer e podem ficar falando que 2 mais 2 é 5 para te faz, né? Se quiser realmente ajuda, tu vai contribuir, porque tu não tem como. A justiça ela fica entranhada, né? Então, se a gente vê um injusto, o nosso senso de justiça começa a disparar, tu quer ajudar. E a partir do momento que a pessoa se dispõe a ser ajudada, tu vai ajudar essas pessoas, seja um colega de trabalho, seja um cliente, isso não interessa. E vocês vão ver que quanto mais vocês ajudam, mais tem e percebe que fica mais fácil explicar para o cliente, fica mais tranquilo, tu vai estar mais tranquilo, isso não vai te desgastar, porque tu não vai ficar falando um monte de coisa, tu vai ser pontual, o que é relevante em cada coisa, responder o teu cliente, mostrar para ele como tu pode contribuir em cada etapa para chegar naquele cenário, porque senão fica uma coisa ideal, né? O certo é esse, e aí, o que faz? Vou te mostrar como é que chega lá, são essas etapas, tu já conhece todas as etapas, e o que elas influenciam nesse valor. De novo, não é sobre estudar reclamação, não é sobre estudar só o cálculo, é sobre dar intencionalidade para cada etapa, sobre estudar contestação, recurso, é entender o que ela serve nesse projeto de construir justiça, qual é que ela serve, né? Então é essa que é a grande questão, esse é o terceiro nível,
é o aluno que ele já está pronto. A atividade jurídica de advocacia dele já é tranquilo, que ele já consegue passear no tempo. E se existe alguma coisa que ele não tem hoje, porque amanhã aparece um caso novo, você já vai ter tanto repertório que até estudar vai ficar mais fácil. Porque tu vai saber estudar com intencionalidade. O que eu estudo aqui que vai modificar e me garantir aquele resultado e os limites desse resultado. Olha, o teu estudo vai ficar intencional, né? Porque tu pode pegar uma convenção coletiva específica, uma categoria nova, isso não vai te dar temor, porque tu já vai conseguir estudar fazendo analogias com o que tu sabe, com as verbas que tu conhece, para materializar aquele novo pedido que tu estudou. E vai conseguir adequar a metodologia. Estou estudando aqui uma convenção nova que eu não conhecia, estou estudando aqui uma convenção particular, de uma jurisprudência particular. O que eu tenho que fazer? Materializar, fazer o cálculo disso, porque assim eu conheço todos os requisitos e agora eu vou lá atrás dos requisitos e como provo esses requisitos. E na fase da RT, fazer a RT que tem que fazer, comprovando tudo isso para alcançar aquele resultado. Olha, linkado. Não é uma coisa avulsa. Você fazer a instrução. Você fala, não, vocês sabem fazer tudo. Vocês são completos. Vocês conhecem todas as etapas. E são capazes de se autocapacitar. Vocês vão ter autodidativo para virar monstros jurídicos, né? E realmente autoridade na advocacia do trabalho. É isso que a gente vai entregar para vocês. Parece, né? Ai, Guilherme, o que era essa questão de cálculo? Então era isso? Não, era para isso. Era para que vocês consigam, né, passear na linha do tempo, conseguissem passear na linha do tempo em qualquer fase, conseguissem antecipar, ver o futuro, a materialização do direito e, por consequência, olhar em retrospectiva tudo. Até ir lá atrás, estudar com mais intencionalidade, com mais gabarito, com maturidade. Gente, isso é maturidade de estudo, de aprendizado. Se eu pegar uma criança para estudar, ela se perde. Ela não tem maturidade para distinguir quais são as questões mais relevantes. Um adulto não. Quem já tem repertório de estudo já sabe fazer diferenciação. Olha como isso diferencia tudo, né? Saber o que tu está buscando materialmente, ponto por ponto, limite. Olha como isso tem a ver com justiça. A gente está falando de limite, de justiça, né? É o quanto DBA, é o justo. Olha, esse é o justo. Nem mais nem menos. É esse, e por isso que a materialização, o cálculo, ele é importante. As pessoas que desprezam isso nunca vão conseguir esse repertório. Elas ainda estão saltando com 2 pés só. A gente já salta de um jeito diferente. E isso vai permitir que vocês alcem voos totalmente bizarros, tá? E uma coisa que é importante ressaltar por causa de um aluno meu, que ele me trouxe essa história, vocês vão ficar tão habilidosos, e aí eu vou contar o repertório do meu aluno. Ele falou, Guilherme, eu já consigo fazer um cálculo com tranquilidade, consigo fazer cálculo com tranquilidade. Tu acha que eu devo fazer o cálculo toda vez que eu atender meu cliente, dar o cálculo para ele, já dizendo, olha, esse vai ser o cálculo da demanda, depois que eu montar, mas esse é um cálculo provisório, por exemplo, não precisa estar fechado, então eu posso fazer esse cálculo provisório para ele? Eu falei, não, isso não é calculista. O cálculo ele tem a intenção de te direcionar. E, olha, vocês vão aprender a fazer cálculo? Vão, mas vocês vão ficar vendendo cálculo só se tu tiver, tá? Porque aqui a gente está falando, percebam que a gente falou do nível 1, nível 2, nível 3. Faixa branca, faixa azul e faixa roxa. Esses são os 3 níveis que vocês vão alcançar no trabalhista raiz, que é esse repertório de atuar em qualquer demanda, representando qualquer parte, né? Foi isso que a gente prometeu para vocês com uma metodologia única, que vai permitir realmente que vocês tenham conforto em qualquer etapa, porque vocês vão ter realmente repertório, instrumentos para atuar com tranquilidade na advocacia do trabalho, representando qualquer parte, qualquer demanda. Mas vocês perceberam que faltou a faixa preta? E antes da faixa preta, quem não sabe, tem a faixa marrom. Tem a faixa marrom e a faixa preta. Então, cadê essas fases? É porque a faixa marrom e a faixa preta já não é uma questão só de saber advogar, né? De saber atuar na advocacia. É uma questão também de tornar a tua advocacia sólida. Para tornar a advocacia sólida, não basta saber advogar. É por isso que vocês têm advogados, né, que têm uma competência muito grande, mas que não se sustentam na advocacia. Mas isso aqui, obviamente, é o prioritário para que vocês possam entrar no mercado, né, com segurança, com tranquilidade. Para quê? Para aprender a construir um plano de negócio, tá? E a fazer marketing do teu negócio. Então, construir um plano de negócio que seja sustentável, entender início, meio e fim de um projeto de empreendedorismo jurídico, que é um escritório de advocacia, e saber construir um marketing relacionado a esse plano. Porque marketing também é um mundo em que eu posso me perder. Eu só não me perco no marketing porque eu sei qual é o meu plano, qual é o projeto que eu quero criar, e por decorrência desse projeto, eu tenho um marketing específico que vai ajudar ele. Outros são bons, mas que não fazem sentido para ele, tá? Tem muita coisa que as pessoas aprendem. Por exemplo, vou dar um exemplo para você. Cartão de visita. Isso não existe para mim. Nunca tive um. Sei nem por onde anda. Por quê? Porque não faz sentido para o tipo de cliente que eu tenho. Mas se eu fosse da área previdenciária, óbvio que eu queria. Óbvio que eu ia ter. Por quê? Porque é uma forma de divulgação da tua atividade
que faz sentido para aquele público, por exemplo, de idosos, né, de pessoas que não fazem uso das mídias sociais de forma, até fazem cada vez mais. Olha que loucura. Mas isso a gente tem que adequar, né? Aí podia estudar que nem um desgraçado marketing digital, provavelmente, e se eu fosse trabalhar só nisso, eu não ia ser suficiente. Eu preciso ali, né, desse outro meio. Mas, obviamente, você tem uma transição. Então, cada marketing se adequa a um plano que tu quer construir. Então, se tu está fazendo um plano de escritório, ou de massa, ou de uma quantidade menor de clientes, tu quer um determinado vulto de honorário, né, determinando do tempo que tu quer doar, quanto tempo tu quer trabalhar, isso daí tem um marketing específico, tá? Para tu passar a imagem adequada com a tu faz, com o teu projeto, com aquilo que tu quer. Então, essas duas ferramentas, saber montar o plano para que se adeque o marketing a ele, são habilidades que vão fazer tu ir para a faixa marrom, que é o quarto nível, e para a faixa preta, que é o quinto nível. O quarto nível é quando tu já tem teu plano, teu marketing está ali, né, aprendendo, estruturando, tem essa habilidade, mas ela ainda não solidificou. Quando ficar tudo redondo e teu escritório ficar estável, vai estar lá. Por quê? Porque é só uma questão de repetição. Mas o quarto nível, tu vai aprender as habilidades de marketing, de plano de negócio, para fazer com que teu escritório comece, né, a receber algo constantemente. Tu vai receber aquelas demandas que tu te propôs a fazer, tu vai receber aqueles clientes que tu te propôs a atender, de uma forma constante. E em segundo plano, né, isso depois de se tornar constante, já amadureceu. Eu já sei quanto entra, quanto sai, qual o valor, o que eu preciso fazer, o que eu preciso continuar fazendo. Aí já está amadurecido, tu ganha a faixa preta, porque não tem quem te tire isso. Pode fazer isso N vezes. E aí chega a tal da estabilidade que não está no concurso público só. Então aqui vocês vão aprender esses 3 níveis, faixa marrom e faixa preta, tá? São para a galera aí, quando vocês estiverem subindo aqui. Não é uma necessidade, tem que fazer, não, pode aprender tudo junto. Mas esses 3 níveis aqui, faixa branca, faixa azul, faixa roxa, 1, 2, 3, vocês encontram aqui, faixa marrom, faixa preta, fica lá para o start, que é para aqueles que querem, né, atuar na advocacia e construir um negócio específico que a gente vai apresentar na semana do evento e amadurecer ele para que seja constante, para que seja contínuo. Então, por que eu estou falando isso para vocês? Porque vocês ganham uma habilidade, tipo cálculo trabalhista, aí vai vender cálculo? Não faz isso. Porque isso é uma habilidade que está na faixa marrom, que é aprender a construir negócio. E entre construir um negócio e um escritório de advocacia, em que tu ganha demandas de valores altos para ir vender cálculo, eu não acho uma estratégia muito boa. Tá? Na verdade, nunca achei. Não faço isso. Eu tenho uma sócia que ela sempre falava, olha só, para mostrar para vocês como é que funciona. A minha sócia falava assim, de Capanema, foi a Jéssica, né? Ela falava assim, Lindman, eles querem cálculo. Eu falei, você não vai, porque o seu trabalho é converter essa pessoa, tá? E não é uma questão, tu pode fazer cálculo ou outro, mas não se preocupar em você entender a intenção que você quer primeiro, tá? E cobrar bem em relação a isso, não cobrar pouco, porque o mercado acaba não entendendo a função disso, do cálculo na demanda, para poder instrumentalizar, e aí acaba que a gente pega um produto caro, como pegar uma Ferrari para uma criança, não adianta de nada. Então, vamos lá. Ele queria um cálculo trabalhista dela. Eu falei, o teu trabalho é converter esse cliente. Porque convertendo, ele vai trazer muito mais dinheiro do que pagar o cálculo trabalhista para ele. Então não faz sentido. O teu trabalho é converter. Converte. Vamos dizer que ela não consiga, ela perca esse dinheiro. Esse dinheiro ia sustentar o escritório dela? Não. Aí a mesma coisa no segundo, no terceiro, no quarto. Se ela perdesse 10 clientes, vamos dizer, se for 10 pessoas procurando o cálculo, ela conseguiu converter 1, 2, 3, é bem provável que em um trabalho ela pague uns 10. E isso aqui ia mostrar também qual é a habilidade dela de converter esse cliente. Ele veio pedindo uma coisa, mas ela foi lá e entregou o que realmente ele precisava, que ia gerar mais valor para ele, que era uma demanda. Então esse era o trabalho dela. Então o teu trabalho é converter. Se perder, esse dinheiro não ia pagar teu escritório. Tu acha que fazendo cálculo trabalho você ia pagar o escritório? Não ia pagar, não ia sustentar. Poderia sustentar? Poderia, se eu tivesse um plano específico para isso e fizesse os cálculos em direção disso. Não é isso que a gente está treinando vocês. Então não dá para tu desvirtuar o plano. Então por isso que quando teu cliente vem e tu sabe fazer isso, tu não sai fazendo cálculo. Por isso que não é para tu ficar aparecendo aí, eu sei fazer cálculo, sou diferente. Não é isso. Pode não servir de nada. Porque a gente sabe fazer ali a mão, mas não serve de nada, porque ela não sabe direcionar para construir cada etapa direcionada a esse futuro que ela quer alcançar. Então é por isso que vocês estudam muito cálculo, para materializar com intencionalidade. Pessoas que não têm noção disso vão ficar ali ainda na faixa branca, porque ele não sabe fazer da maneira que tem que fazer. Aí vocês sabem construir, já sabem alcançar o futuro, andar na linha do tempo, construir cada etapa para alcançar esse futuro. Quando chegar no terceiro nível, não vai precisar nem fazer, já vai conseguir antecipar tudo, entender cada etapa,
tá? Para construir de forma sólida. Tem advogado que entende todas as etapas do direito do trabalho, todas as etapas processuais, mas ele não entende a relevância de cada coisa para materializar aquilo que ele está buscando. Ele só vai entregando para o judiciário e deixa o judiciário resolver. Ele não sustenta nada. Ou é culpa do juiz ou é culpa do cliente. Nunca é responsabilidade dele. Vocês têm que tomar essa responsabilidade para si para construir esse cenário. E se ficar errando, de novo, errei muita coisa. Por quê? Talvez eu não esteja sendo claro para o cliente. Vou construir alguma coisa para resolver isso aqui para poder a gente continuar tendo esse resultado contínuo. Porque vocês vão conseguir avaliar os resultados favoráveis antecipadamente. Então, não tem por que entrar em demanda. Sabe que não tem, tá? Então, esses são os níveis que vocês podem alcançar aqui em Trabalhista Raiz e que vão, obviamente, dar tranquilidade que a gente almeja para a advocacia de vocês e que vai permitir que vocês avancem de forma ilimitada. Estou ansioso para conhecer vocês, para conhecer esses resultados, para ter esse feedback, para ter essa troca e virar colegas profissionais, né? Ter uma conversa que às vezes, lembra que eu falei para vocês que às vezes vão estar falando, olha gente, 2 mais 2 é 4, fulano vai falar que 2 mais 2 é 5. É muito chato, solitário, mas agora não é mais, porque a gente pode conversar sobre os parâmetros corretos, pode conversar de forma profissional. Não precisa ficar falando, tu viu fulano? E a nova imagem profissional dele tá, é relevante, mas não é isso que vai ficar. Tá? O que vai solidificar, vocês vão entender quando forem discutir o outro nível. Isso aqui é um nível para faixa marrom, que é faixa preta, que é entender o marketing, entender o que é realmente relevante da imagem profissional, se adequa ao plano que tu quer. Porque tem muita coisa que é falada, aí mas fulano falou, mas não é isso que você tentar. Primeiro tem que ter essa habilidade, porque isso vai te dar, de novo, tu pode estar em qualquer lugar. Mulher, imagina, tá na praia. A gente consegue, vocês estão em direito do trabalho. Qualquer lugar que a gente vai, tem trabalhador. Tá na praia, vem um atendente e ele tem uma dúvida, quando ele sabe que é advogado trabalhista, ele pergunta, tu esclarece ele. É 24 horas que vão ficar, só que isso não vai ser pesado, porque é tranquilo para vocês. Vocês não vão ficar falando coisas jurídicas que a pessoa não vai entender e ficar aquela conversa chata. Vocês vão ter clareza, não, isso aqui, olha, gera uma demanda. Sim. É só chegar no escritório lá que vai ser atendido, vai te pedir essa lista de documentos. Louco, é loucura, é negócio bizarro. E tranquilidade, é full time, mas sem te desgastar. E se tu quiser atender, também não atende, não fala nada. Não fala que é advogado trabalhista, mas que tu não vai conseguir na tua cabeça, tu vai lembrar de mim, pô. Tu vai ver, porque tu vai ver e falar, esse desgraçado falou que eu ia lembrar dele. Porque agora eu olho pra tudo que é canto e eu tô vendo aqui. Tu vai ver em números, tá falando, isso daqui dá uma grana, isso aqui dá uma grana. Às vezes eu tenho que controlar meus sócios. Eu já contei essa história pra vocês, né? E o cara falando lá do trabalho dele, pesadão, horrível, e ele falando, feliz, eu falei, o cara ele tá ferrado, sabe? Ele tá bem prejudicado nesse trabalho. Só que ele via o quê? Os números. Ele começou a ver os números e, meu Deus, isso aqui vai dar uma demanda incrível. Ok, tá? Vamos segurar aí o seu urubu. Mas bora dar uma segurada. Que a gente tem que ser empático com a dor do cara aí. É isso, vamos levar ele para o melhor cenário. Mas é ótimo que a gente está vendo, ótimo que a gente tá. Quando ele chegou nesse nível, é muito bom, que é o nível que vocês vão chegar. Vai ter esse conflito aí de, nossa, mas tudo bem, faz parte. E vocês são as pessoas capazes de levar essa pessoa ao melhor resultado que vai reparar todos esses injustos. E aí, tá na praia, mas vai ficar lembrando também. É isso. É o nosso trabalho bem feito, bem construído para que vocês tenham essa possibilidade de viajar no tempo no processo de trabalho. Tá? Um abraço, até mais. Estou ansioso para vocês viverem essa experiência. Um beijo.